hoje nós vamos continuar, né, a novela da vida de João Batista, né, do nascimento. Ele nem nasceu ainda, está para nascer. E a gente quase não fala de João Batista porque ele acontece logo antes de Jesus, e Jesus, então, a gente fala muito no Natal, mas João Batista, na verdade, é o profeta que havia sido profetizado no Antigo Testamento, que viria com o precursor, ele viria anunciando a vinda de Jesus, voltando as pessoas para pensar em Deus, na sua situação espiritual em Israel. Então nós estamos no livro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Até agora nós já descobrimos algumas coisas importantes. Primeiro, que Zacarias, o nome Zacarias, que é o pai de João Batista, significa Deus se lembra. Elizabeth, tem uma outra tradução também esse nome que vem pelo... Aqui é Isabel, tá? Elisabel ou Isabel, significa... É sua vez, eu faço a pergunta e você responde. Né? Significa... O meu voto é Deus, né? A minha vida, na verdade, a minha vida é de Deus. E fala que eles eram pessoas, já aprendemos que eles eram pessoas corretas. Quando Deus diz que uma pessoa é correta, né? Eu só ouvi ele falar isso eu acho que na Bíblia só fala de 4 ou 5 pessoas desse jeito. Ele fala de Enoque, ele fala de Noé, ele fala de Zacarias e Isabel, né? Ele fala de Jó, isso aí. Quando Deus fala é porque o cara é muito certinho. Olha, eu tenho certeza que se você algum dia ler na Bíblia, e o pastor Davi era um homem justo em todas as coisas, você está lendo uma Bíblia de tradução muito errada. Tá? É um capítulo, é um livro apócrifa, tá? Ou hipócrita, tá? Mas esses dois, veja só, eles eram justos, eles viviam tintim por tintim do jeito que Deus queria. Isso é uma maravilha, né? Não significa que não tinham pecado. Viver do jeito que Deus quer que você viva, não significa que você não tem pecado, porque inclusive a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mas é entender que quando nós todos pecamos e que Deus quer que a gente confesse o nosso pecado, que a gente se arrependa do nosso pecado, que a gente mude a nossa maneira, que a gente peça perdão de quem tem que ser pedido e que a gente conserte o caminho. É isso que Deus quer. É só isso que Deus quer. Inclusive para o Filho de Deus, a disciplina que Deus traz, veja só, não é punição pelo seu pecado. A punição foi paga na cruz do Calvário. Jesus foi punido pelo meu pecado, pelo teu pecado. Aquelas coisinhas, aquelas torcidas da orelha que Deus dá, aquelas palmadas, você viu? Agora o pessoal está chateado até com o Papa, porque ele falou que tem que bater na bunda de menino sim, né? Ele não falou nessas palavras, que o Papa não pode falar essa palavra, né? Ele falou que tem que dar umas palmadas na criança. Agora está todo mundo, vão querer impeachar, né, o Papa. Viver uma vida santa, viver uma vida agradável ao Senhor, conforme Deus vai mostrando nossos erros, a gente vai corrigindo. É só isso. Você corrige, é isso que Deus quer. Ele quer que você corrija, ninguém é perfeito. Ele diz, mas se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos consertar. Ele pode consertar qualquer problema na sua vida, mas você tem que se humilhar perante Ele, você tem que mudar as suas atitudes, e aí sim você pode viver uma vida como Zacarias e Isabel, uma vida correta perante o Senhor. Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o seu coração, e olha quantos erros ele teve na vida, mas ele sempre queria consertar, e quando o profeta apontou o dedo na cara dele, sim, ele pagou as consequências, mas ele corrigiu os seus erros. Mas o que nós aprendemos aqui nessa lição é que, mesmo vivendo assim, todo certinho, não significa que o assaltante não vai levar o seu carro.
Mesmo vivendo todo certinho, não significa que você não vai ter enfermidade. Mesmo vivendo todo certinho, não significa que não vai acontecer coisa ruim na sua vida. Por quê? Porque Deus quer que você o conheça em todas as circunstâncias. É igual o casamento. Essa semana, né, eu pronunciei aquelas belas palavras que todo jovem sonha em ouvir um dia. Eu prometo, na pobreza ou na riqueza, na enfermidade ou na saúde. Né? Todo mundo quer ouvir isso aí. Quer ouvir, não quer viver, quer ouvir. E a Bíblia diz que quando você aceitou Jesus como seu Salvador, você se casou com Deus. Você se casou. Nós somos a noiva de Deus, nós somos a esposa de Deus. A igreja é a esposa de Deus. Então é na pobreza e na riqueza. E Deus vai se manifestar em todas essas circunstâncias. E por isso que Deus permite, porque conhecer Deus na riqueza é uma coisa, né? É maravilha conhecer Jesus na riqueza, né? Aí eu gosto dessa parte. Agora, conhecer Jesus na enfermidade já é tá? É outra faceta da vida cristã. E por isso que a sua vida, veja só, nós temos que desassociar essa ideia falsa que anda por aí, que se você viver pela fé e viver correto, a sua vida vai ser um mar de rosas. Isto é, diga comigo, mentira. Não. Aliás, Jesus diz, aquele que quer viver uma vida santa, vai ter o quê? Vai ter tribulação, Continuando, isso aí é só recapitulação. Nós falamos sobre o incenso, né, que é o culto, no nosso dia é o culto da igreja. Por isso que esse culto é tão importante. É quando nós louvamos, assim como nós gostamos de uma boa música, Deus gosta quando seus filhos cantam para Ele. Deus gosta quando seus filhos tocam para Ele. É por isso que aqui nós não temos profissionais tocando. Tem pessoas mais profissionais do que as outras, né? Mas o nosso intuito são pessoas que amam Jesus. Né? Mais importante é ter uma guitarra mal tocada por uma pessoa que ama a Deus do que uma guitarra toda afinada e é filho do cão que está tocando. Tá? Então nossa igreja é assim, porque tem igrejas que contratam orquestras profissionais que vêm no domingo de manhã, todo mundo é uma música, né? É uma música mesmo fantástica, é de ópera, né? Mas não chega em Deus. Deus não se agrada disso. Deus quer corações, Deus quer filhos tocando. Nem que seja aquela gaita horrível, aquela voz, a eterna voz do Salvador de graça nos convida. Mas quando isso vem de um coração sincero, Deus ama esse tipo de louvor, isso é um incenso. É um incenso para Deus. É por isso que esse culto é tão importante. Quando você vem para esse culto, é importante que você foque, tire as distrações. Né? Por isso que a gente cuida dos nossos filhos. Se o filho chorar, a gente tira, porque a gente não quer atrapalhar esse momento. Né? E depois a gente volta, porque nós queremos que nossos filhos aprendam a temer e adorar a Deus. A queimar esse incenso ao Senhor. Nós precisamos de uma ajuda aqui, de um anfitrião aqui. Nós temos uma criança brincando muito aqui desse lado. Não sei aonde, tá? Estão vindo? E está sem microfone. Já pensou se o microfone fosse tão bom quanto a voz de criança, né? Todo mundo ia ouvir. Então nós aprendemos aqui que o nosso culto é um tempo de incenso. É um momento que nós dizemos para Deus, nós queimamos incenso, que era um momento importante na história de Israel, onde eles iam e ficavam de pé naquela hora. Era um momento de louvor especial a Deus. Aí nós continuamos, aí veio o anjo e falou para Zacarias que ele ia ser pai do filho, que Isabel ia ter um filho. Ele disse, qual é o sinal? Eu não acredito. E vamos ler essa parte, olha só. Eu sou Gabriel e estou na presença do Senhor Deus e fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Boas novas, você vai ficar mudo. Boas novas só para a esposa dele. Agora você ficará mudo. Por quê? Porque Zacarias, olha só, Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso que você está falando?
Como posso ter certeza? Eu já sou velho, a minha mulher, de verso 18, é de idade avançada, ela já tinha deixado de menstruar. Como é que a gente vai ter um filho? O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Você quer um sinal? Eu vou te dar um sinal. Você vai ficar mudo. Vai pedir sinal. Vai pedir sinal. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje está todo mundo pedindo sinal. Está todo mundo querendo sinal. Sinal, a Bíblia diz que é... Sinais são me fugiu a palavra. Sinal é um sinal de que você é criança. Sinal é sinal que você é criança. Sinal é um sintoma de criança, de criancice, de infância. Por isso que nós temos milhares e milhares de evangélicos pedindo sinal, pedindo sinal, pedindo sinal. Sabe por quê? Porque são crianças espirituais. O justo viverá pela fé. A maturidade traz fé, você confia. Jesus disse: você creu, Tomé, você creu porque você pegou aqui na cicatriz, aqui dos cravos em minhas mãos. Você sentiu aqui aonde a lança entrou no meu lado. Bem-aventurado aqueles que vão crer só por terem ouvido a palavra, vão crer. Esses são os abençoados, aqueles que creram na palavra de Deus. E por causa disso, então, Zacarias ficou mudo. Ficou mudo, vai pedir um sinal. O anjo respondeu: eu sou Gabriel e fui enviado, e agora você vai ficar mudo. Você não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no momento oportuno. Quem quer um sinal? Quem quer um sinal? Levante a mão, quem quer um sinal? Enquanto isso, o povo esperava lá fora no santuário. Quando ele saiu, não conseguia falar nada. Mudo, mudo, mudo. O povo percebeu que ele tivera uma visão, tinha tido uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que Deus tem falado para você e você está tendo dificuldade em crer? O que Deus tem falado para você e você está tendo dificuldade em crer nas boas novas de Deus? Deus quer que você creia. Quando Ele fala, você pode levar essa promessa para o banco, esse cheque não volta. Quando Deus diz que Ele nunca te deixará, Ele não vai te deixar. Quando Deus diz que Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de você. Quando Deus diz: descanse em mim, não se estresse, espere em mim, não se irrite do malfeitor, Deus vai cumprir a palavra dele. O que Deus tem falado para você que você anda duvidando? Uma boa pergunta. Quando se completou o seu período de serviço, verso 23, foi para casa, e depois disso Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa, e ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora Ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. No 6º mês, agora essa parte já é o sonho de Natal, tá? É a 35ª apresentação. E no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. Você lembra daquela cena? No 6º mês. 6º mês de quê? No 6º mês da gravidez
de Isabel. Então João Batista era mais velho do que Jesus, quantos meses? 6 meses. E eram primos. Assim, em carne eram primos. Olha só. Aí nós temos ali aquela história que nós não vamos ler, porque você já viu 34 vezes no Sonho de Natal. Não é possível que você não tenha decorado a história ainda. Tá? E se você não veio, vem no próximo ano, que isso vai se repetir mais 34 vezes, tá bom? E no verso 39, vamos ao verso 39. Naqueles dias Maria preparou-se, depois que ela teve, depois que o anjo Gabriel disse que ela ia ter Jesus, que ela ia ter filho, ia ficar grávida, ia ficar filha. Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade nas regiões montanhosas de Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê pulou. Essa palavra de pulou no seu ventre, pulou, né? Quantas pessoas aqui, quantas mulheres já foram mãe? Aí você sente aquele bebê, dando aqueles coices. Pois quantos já viram o menino fazer pirueta dentro da sua barriga? O João Batista pulou, ele deu uma cabeçada, Ele deu uma cabeçada na mãe dele, quando Maria entrou na presença dele. Olha só o que diz assim. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê, João Batista, o nome dele ainda não era João, ia ser, mas não era ainda, agitou-se, ou pulou no ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que vos dará luz. No verso 44 ele diz, continuando, mas por que sou tão agraciada ao ponto, isso é Isabel falando, de me visitar a mãe do meu Senhor? Então a Isabel entendia que esse menino, naquele momento, foi revelado para ela, que esse menino que estava na Maria era o Messias, e ela estava esperando esse Messias, e ela entendeu que também João Batista ia ser o precursor desse menino. Ela na verdade estava mais adiantada do que a Maria, em saber do que estava acontecendo, e logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre pulou de alegria. A palavra agitar é pular, no grego é pular, pulou de alegria. Vamos dar um pulinho de alegria? Dê um pulinho aí no banco, sem levantar. Pulinho de alegria. Pulou de alegria. Por quê? Porque João Batista ouviu quando Maria cumprimentou Isabel, e de rebote João Batista que estava no seu ventre. Quando Maria cumprimentou, Maria era a portadora de Jesus. Agora veja só onde é que eu estou chegando com isso. Por que o salmista diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Porque lá ele ia ouvir, ele ia estar na presença de Deus Todo-Poderoso. É por isso que a Bíblia diz que você não deve faltar o culto. Por quê? Porque quando você chega aqui, você vai ser cumprimentado por pessoas que são portadores do Espírito Santo, e você deve pular de alegria. Você já pulou de alegria hoje à noite? Já? É uma alegria danada que eu sinto no meu coração. É por isso que o apóstolo Paulo, ele manda nós cumprimentarmos uns aos outros. Porque a Bíblia diz que quando você cumprimenta aquele seu irmão, o Espírito Santo está no seu irmão, e o seu coração deve pular de alegria, porque você está cumprimentando um irmão que carrega em si, quem? O Espírito Santo. Você entendeu por que cumprimentar uns aos outros é uma obra espiritual, é um trabalho espiritual?
Por que Deus manda você cumprimentar? Por que nós ensinamos nossas crianças a cumprimentarem? Por que é um pecado você ficar de cara feia aí, enfiado no banco, feito um sapo debaixo de um pau velho lá? Né? Tá errado. Na minha infância tinha muitos crentes que achavam que isso era espiritual. Né? Não sei se no seu tempo também era assim, Tiago, mas no meu tempo tinha assim. As igrejas batistas eram as piores. Né? Eu também nunca fui na igreja católica, eu não sei. Mas as igrejas batistas eram assim. Quando chegava lá no culto, o pessoal entrava num silêncio. As pessoas não falavam muito. Olha, aqui você está na presença do Espírito Santo. Na presença do Espírito Santo, 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 na presença do Espírito Santo. E por isso que Deus manda você cumprimentar. Quando você cumprimenta, o Espírito Santo em você se alegra porque ele dá testemunho junto com o Espírito Santo da outra pessoa. Você entendeu? Nós estamos vivendo num mundo, sim, num mundo de físico, mas os nossos espíritos estão se cumprimentando. Quando o Espírito Santo em você ouve a voz daquele que também é portador do Espírito Santo, aquele seu irmão, aquela sua irmã, o Espírito em você se alegra, por isso que é difícil, é muito difícil você sair num culto triste. Você entra triste e sai alegre, por quê? Porque você pula de alegria na presença do Senhor. Vamos fazer esse teste. Olha para a pessoa do seu lado, uma pessoa que não seja sua esposa nem seu marido agora, né? Tem que ser uma outra pessoa. Você pode ter feito raiva e eu não quero que atrapalhe a mensagem. Uma pessoa que não seja seu namorado. E fale assim: boa noite. Que bom te ver. Essa alegria vem do Espírito, que testemunha com o Espírito que está no outro. E olha, quando você perde essa alegria, quando eu perco essa alegria, pode ter certeza que está alguma coisa errada na sua vida. Quando você não tem mais a alegria em vir à casa do Senhor, você pode contar que está alguma coisa errada. Geralmente é alguma raiz de pecado na sua vida, alguma raiz ainda não ergueu a cabeça, mas vai erguer a cabeça. Vai. Porque quando nós vamos para a casa do Senhor, a Bíblia diz que nós nos enchemos de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando a pessoa não se alegra nisso, talvez lhe falta ainda a salvação, ou está em desvio espiritual. Deixa eu repetir. Ou falta a salvação, ainda não é filho de Deus. E a Bíblia diz que as trevas não gostam. Você vê, quando aqueles demônios, né, viam Jesus, os demônios não queriam nada com Deus. Não queriam nada com Jesus. Né? E quando as pessoas não querem nada, que eles não têm essa alegria, pode contar que está alguma coisa errada. Ou eles não são filhos de Deus ainda. São meros seres humanos sem o Espírito Santo. Ou tem pecado em sua vida. Isso é uma forma de você analisar a sua vida. Quando você perde aquela vontade. Quantos já perderam a vontade de vir para o culto? Quantos já tiveram isso aí? Você perdeu a vontade de vir para o culto? Quantos? Agora está todo mundo com medo, né? E volte. Ou era um pecado, né? Ou você ainda não tinha se convertido. Um dos dois. Era uma raiz de amargura. E você perdeu aquela vontade. Por quê? Porque o Espírito de Deus pula de alegria quando se encontra com o Espírito de Deus. Deu para entender? Vamos continuar. Verso 45.
Diz assim: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Feliz é aquela, isso é Isabel falando de novo para Maria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Você é feliz porque você creu. Você é feliz porque você creu. Feliz é aquele que creu que vai se cumprir aquilo que Deus disse. E Deus disse que Ele perdoaria você dos seus pecados se você entregasse a sua vida ao Senhor Jesus, crendo na sua morte, sua ressurreição, para pagar a sua dívida. Você creu nisso? Creu? Você é feliz. Então sorria. Tira essa cara feia. Não tem motivo. Eu sei que você brigou com seu marido. Eu sei que o seu filho está aprontando. Eu sei que você não conseguiu comprar aquela bolsa que você queria comprar. Eu sei que você perdeu ônibus. Eu sei que aquele carro passou, jogou lama em você. Eu sei que o seu pneu pode ter furado. Eu sei que talvez você teve que ficar lá no fundo do estacionamento e vir a pé. Né? Quase 1 hora para poder chegar aqui. Mas eu sei que a Bíblia diz que quando você creu naquilo que Deus prometeu, que Ele ia perdoar os seus pecados. Não é maravilha? Que você vai viver para sempre. O que você diz disso? Você vai viver para sempre. Você vai viver para sempre. Olha para a pessoa do lado. Ei, mano. Te manca. Você vai viver para sempre. Feliz aquele que crê naquilo que Deus disse a seu respeito. Deus diz: nunca vou te deixar, nunca vou te deixar, nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Quando é que Deus vai te abandonar? Você crê nisso? Sim. Então você será feliz, né? Você vai ser feliz, você vai ser feliz. É isso que Deus quer. E o mundo está piorando, a economia está piorando. Aí eu me assustei. A gasolina aumentou 80 centavos no litro. E tem mais, vai aumentar mais. Vai aumentar mais. Você acha que o mundo vai melhorar ou vai piorar até a vinda do Senhor? Eu só estou dando graças a Deus que ainda não tem o Estado Islâmico aqui cortando o pescoço das pessoas. Estou cortando só a gasolina. Estão cortando só o nosso bolso. Mas vem. Por quê? Porque Deus já disse que o mundo não vai melhorar. Tire o seu cavalinho da chuva. E você que está querendo se mudar para Orlando, não adianta, lá vai piorar também, já está piorando também, entendeu? Não tem mais bom lugar na terra não. Né? Melhor lugar aqui no Amazonas, porque é o último lugar que o Estado Islâmico vai chegar. É longe, é quente, é ruim, né? E se a malária não te pegar até aqui, a dengue pega. Aqui nós estamos protegidos, já estamos imunizados contra essas doenças. Ô lugar abençoado. Creia naquilo que Deus tem prometido a você. Aí Maria começa, aí a Maria se encantou também. Está vendo como é bom essa interação? Porque assim, eu me alegro, eu falo uma coisa, eu chego aqui de cara feia, eu estou triste, sei lá, eu briguei com uma mulher, geralmente a gente não briga, mas a gente às vezes acontece, a gente fala alguma coisa que não devia, ou então, sei lá, a gente comeu um negócio que não foi muito bem, ou a gente briga com o filho, ou faltou isso, faltou aquilo, a gente chega meio triste, aí de repente tem essa interação entre os filhos de Deus, o Espírito Santo falando uns com os outros, e a gente se alegra. E Isabel falou essas coisas bonitas para Maria sobre Deus e na vida dela, etc, etc. Agora Maria também se empolgou. Olha só, Maria também agora começou a cantar de volta. Né? Parece aqueles repentistas lá do Nordeste. Né? Primeiro Isabel canta a parte dela, depois Maria canta a parte dela. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Verso 47, todo mundo tem que ler verso 47, é um verso importantíssimo. Isso prova que Maria é ser humano, pecadora, salva, do mesmo jeito que eu e você fomos salvos. Ela não é divina, ela não nasceu de semente divina. Só quem nasceu humano de semente divina foi Jesus.
Maria, ela diz assim, eu agradeço, eu engrandeço o Senhor, meu Salvador. Ela entendia que ela era pecadora e precisava da redenção de Jesus. Essa doutrina de Jesus, que Maria era imaculada, que ela não tinha pecado, não é verdade. Isso foram algumas pessoas que não conseguiam entender como é que uma mulher pecadora podia produzir um filho perfeito. Isso porque não entendiam que é no espermatozoide do homem que vai o espírito. Por isso que o pecado não foi o pecado de Eva, sim o pecado de Adão que condenou o homem. Se a Eva tivesse pecado e Adão não tivesse caído na conversa dela, só ela teria morrido. E Adão e os seus filhos teriam continuado perfeitos. Você entendeu? Alguém não entendeu isso na Idade Média e inventaram essa doutrina que Maria, então, nasceu igual Jesus. Nasceu sem pecado, nasceu divina. Não, ela é pecadora, ela é pecadora. Lá no céu ela vai estar adorando ao Senhor Jesus igual a nós. Vai. Aí ela canta esse salmo, essa parte do repente dela, lindo, 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 que nós não vamos entrar, porque isso aí fica para o próximo sonho de Natal. Tá? No verso 56, a Bíblia diz que então, que Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Agora eu vou fazer uma pergunta aí para vocês que são teólogos. Maria já tinha casado ou não tinha casado? Olha só, Gabriel já tinha vindo para ela? Ela já estava grávida? Já. Agora, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ela já estava casada? José já tinha casado com ela ou não? Quantos acham que sim? Que José estava com ela lá na hora que foi? Quantos acham que não? É porque você nunca viu isso no filme, então... Isso é um caso para você estudar, tá bom? Eu creio que ela foi sem ser casada. Ela foi. Passou 3 meses. Quando voltou, é que ela teve aquela conversinha. José, é muito difícil. É muito difícil. Eu já vi que eu não vão me dar esse papel no ano que vem, né? Com 3 meses, ela já estava bem grávida. Quando José descobriu, aí ele passou, e a Bíblia diz que quando Deus viu que ele tinha decidido se divorciar dela, mas como ele não queria, os rabinos vão apedrejá-la. Como ele não queria que isso acontecesse, ele ia divorciar-se, porque na verdade, naquele tempo, o noivado você já assinava o contrato do noivado. Era prestação, você só ia ganhar o prêmio, né? Levar para casa o prêmio 9 meses depois. Né? Mas você já tinha que assinar o contrato, tinha que pagar em prestações, o pobre tinha que pagar em muitas prestações lá, né? O dote da mulher, entendeu? Ele estava ralando já, né? Aqui, eu não tenho muita coisa, eu gostaria de dar uma festa muito bonita. E ele estava ralando lá, pagando para o pai da Maria, entendeu? Mas a Bíblia diz que Deus viu. Deus viu. Deus viu. Essa semana eu estava conversando com alguém e a pessoa disse, sabe uma coisa, eu estou quase decidido. Largar meu marido. Deus viu. Deus viu. Você, marido, que está para largar a sua esposa, Deus viu. Deus sabe de tudo. E tem uma solução dentro da vontade de Deus. É importante que você busque a vontade de Deus, que você não erre. Porque se José tivesse errado, Jesus ainda teria nascido, mas José não teria tido o privilégio de ser o pai de Jesus. Ele teria perdido o privilégio.
E você também, então, Deus vê essa sua frustração. E sinceramente, olha, tem mulher frustrante. Tem mulher que eu acho que só com muita oração e jejum, né? E tem homem que só com o jejum dobrado, né? Tem homem difícil. Tem filho difícil. E Deus sabe, Deus vê a sua situação e a frustração que você passa. Deus vê o que está passando na sua cabeça. Mas entende, Deus vê e Deus tem uma solução honrosa, uma solução correta, uma solução que no final vai ser uma bênção. Então não erre na sua decisão. Entregue essa decisão na mão do Senhor, para Ele dar a palavra final. Se vai ou não vai ser desse jeito que você está imaginando. Em tudo. Aí João Batista nasceu. E ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia do Senhor, lhe havia demonstrado, e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e aquela cirurgia que todo judeuzinho fazia, né, para mostrar que o pinto dele era do Senhor, que a vida dele era do Senhor, né? Não é legal? Se os homens do Amazonas fizessem isso, olha, o meu pênis agora é do Senhor, ele vai ser santo, nós não teríamos tanto menino de rua, nós não teríamos tanto menino sem pai, nós não teríamos tanta desgraça, nós não teríamos tanto assaltante, tanto criminoso, tanto traficante, nós não teríamos. Se nós entendêssemos que o nosso sexo faz parte da nossa reprodução, e isso é do Senhor, as coisas iam mudar. E a mesma coisa com as vaginas, do Senhor. É isso que significava, olha, a minha reprodução, a minha vida, a minha descendência vai ser do Senhor. É isso que significa a circuncisão. E como é uma coisa que você pega várias vezes todo dia, né? Você se lembra. Toda vez que você olha, você se lembra. Toda vez que você for lá para o banheiro, você se lembra. Isso aqui é do Senhor. 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 Aí naquela hora da circuncisão é que botava um nome. Era tipo o cartório. Mas a sua mãe, só então no 8º dia foram circuncidar e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Então, vamos botar o nome Zacarias. A titia, a vovó, todo mundo, vamos botar o nome de Zacarias. Mas a sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Ele será chamado João. E disseram para ela, mas você não tem nenhum parente com esse nome. Está vendo? Não deixa os seus parentes botar nome no seu filho. Não. Por isso que saem aqueles nomes trogloditas, né? Peça de Deus, não, voltando ali para que nós aprendemos, peça de Deus esse nome, o nome é importante para o seu filho. E eles fizeram então sinais para o pai do menino, para saber como é que ele queria que o nome fosse da criança. Vocês já estão escolhendo o nome, Tiago? Já estão escolhendo? Já estão? Olha, tem que ser do Senhor. Você tem tem uns 8 meses, 9 meses, 8 meses, 7 meses para orar sobre esse nome. E não fica avisando o nome até na última. E não fica ouvindo pitaco da vovó, do vovô, não, viu? É o nome que Deus quer para o filho de vocês, não é maravilha? Olha só. E quando fizeram sinais para o pai, como se deveria chamar a criança, ele pediu uma taubinha. E para a admiração de todo mundo, escreveu, o nome dele é João. Ele sabia que tinha que botar esse nome, senão nunca mais ele ia falar, entendeu? Imediatamente a sua boca se abriu e sua língua se soltou, e ele começou a falar louvando a Deus. E todos os vizinhos ficaram cheios de temor. E por toda a região montanhosa de Judeia se falava sobre essas coisas. E todos que ouviram falar disso perguntavam, o que vai ser desse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Gente, esse é o meu sonho para cada menino que nasce aqui na Nova Igreja Batista. Cada menino que Deus colocou na sua família, seja adotado, seja nascido. Que as pessoas olhem para aquele filho e digam, que será desse menino? Que será dessa menina? Pois grandes coisas tem feito o Senhor. E para isso você tem a sua responsabilidade. Por isso, ao chegarmos perto do nosso novo semestre,
Já se comprometa com Deus que o seu menino vai ser assíduo, a sua menina vai ser assídua, porque você quer que ele esteja cheio da palavra do Senhor, para que as pessoas olhem e perguntem: que será desta criança? Pois a mão do Senhor está sobre ele. Pai querido, nós queremos entregar os nossos filhos, nossas filhas, que nós possamos ser bons mordomos, nós possamos ser aqueles que vão encaminhar, desde o nome, Senhor, até a educação na Tua palavra, Senhor. Que nós possamos prezar por isso, entendendo, Senhor, que grandes coisas Tu fazes através daquelas crianças, daqueles filhos que são criados no Teu temor, na Tua palavra, na Tua obediência. Pai, abençoe esses nossos irmãos e irmãs aqui, que a alegria seja completa, Senhor, por crerem naquilo que tens prometido. Pai, que nós saiamos essa semana vivendo vidas corretas, porque entendemos que Tu sabes de tudo, Tu vês tudo, e Tu prometes que nunca nos deixarás e nunca nos abandonarás. Em nome de Jesus, amém.